Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao PGCast, o novo canal de comunicação da PG+. Estamos aqui num novo momento, num momento de troca de experiências, de nos comunicarmos, trazermos informações relevantes para o mercado sobre inovação, dados, cobrança, relacionamento. E estreando esse espaço aqui, nesse primeiro momento, com convidados muito especiais. Muito obrigado. Estamos aqui com o Paulo Gastão, nosso CEO da PG+. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. Franciane Winter, nossa Head Comercial, e o Samir Silveira, nosso Head de Serviços e BI da PG+. Sejam todos muito bem-vindos nesse espaço inovador e cheio de energia positiva. Bom, estamos aqui primeiro para falar de um cenário desafiador, inadimplência. Somos 78, milhões de brasileiros inadimplentes, com 482 bilhões em dívidas. E isso só cresce. Como que a gente faz para cobrar esses inadimplentes? Essa é a realidade do primeiro semestre, dados aí do Serasa, né, nosso parceiro, e a expectativa não é muito de melhora. Paulo, qual que é a tua expectativa para o segundo semestre em relação ao crescimento da inadimplência? Vai aumentar. Mas antes de falar mais sobre isso, eu quero dizer que para nós é um momento muito especial, né? A gente faz alguns meses e até anos que nós desejamos promover esse momento, né? Realizar esse momento. Fizemos muitas outras coisas importantes, né? Então hoje é um dia histórico. É verdade. Né? Um dia histórico. Onde nós vamos criar um novo canal, mais um canal, temos diversos canais de comunicação com o mercado, para levar mais informação, mais conhecimento e também inspirar e ser inspirado, né? Com a participação das pessoas. Então, pedimos aí que quem nos ver, nos ouvir, que participe, que, né, entre em contato, que faça suas observações, enfim. Apresente seus comentários e outras pessoas virão aí muito em breve. Com certeza. Né? Muitos outros convidados. Né? A gente quer trazer clientes, parceiros, fornecedores para discutir todo o aqui ecossistema. Com a gente. Verdade. É isso aí. Mas é isso. Então, que eu entendo que o segundo semestre será muito parecido com o primeiro. Não devemos ter nenhuma grande mudança da macroeconomia, né? Que afeta muito a inadimplência. Temos aí uma questão política que gera algumas incertezas, que dá uma estagnada, inclusive, entendo eu, nos investimentos, né? Investimentos que muitas vezes significa aumento de emprego significa mais pessoas com poder aquisitivo, pessoas com poder aquisitivo, mais pagamentos sendo realizados. Então, entendo que o segundo semestre, de maneira sazonal, ele já é melhor, né? Mas um efeito adicional, acredito que a gente não tenha. Então, temos situações como os juros altos, que impacta muito na inadimplência, né? Isso não deve ter mudanças, a Selic deve continuar, talvez a próxima reunião aí venha com uma queda, com viés de queda, mas ainda muito tímido, né? Então, o impacto no mercado vai ser ainda muito pequeno. Temos o endividamento excessivo da população ainda, né? Porque foi adquirido muita dívida, principalmente pós-pandemia, houve um aumento de muitas compras, né? Entendo que há muito crédito disponível no mercado, né? Há muita disputa entre disponibilizar dinheiro para o cliente, com isso está se flexibilizando a concessão de crédito e isso está endividando as pessoas, né? Nós temos um cenário, então, de muito crédito sendo ofertado ainda e muito caro o crédito, por conta da Selic. Então, isso leva as pessoas a terem dificuldade de pagar, né, suas dívidas. Então, o segundo semestre vai ser um semestre que vai exigir ainda mais de nós criatividade, né, capacidade de entender comportamento, capacidade de colocar melhores estratégias entender a necessidade do cliente profundamente, individualmente, né, hiperpersonalizada, para definir a melhor forma de trazer o pagamento, de fazer com que ele pague sua dívida e que volte aí para o consumo, né? Para o ciclo de consumo. É isso mesmo. Samir, diante desse desafio todo, né, as empresas precisam repensar a sua forma, a sua estratégia de cobrança, né, fazer do mesmo jeito
com um cenário tão desafiador e com o comportamento do consumidor mudando o tempo todo, né? Cobrar hoje não é que nem cobrar 2 anos atrás, há 5, há 10. O consumidor está muito mais digital, muitas gerações já consumindo, né? Qual que é o desafio das empresas de cobrança ou das áreas de cobrança, né, das empresas, para se reinventar nesse momento desafiador? O que eu percebo, assim, né? A gente está falando de realmente um desafio muito grande, né? A gente está falando de mais gente inadimplente e talvez menos dinheiro na mesa para fazer pagamento, Sim. né? Então, Como que chega primeiro, né? Quem chegar primeiro provavelmente leva, né? Mas, então, esse modelo tradicional de cobrança, onde ele é mais linear, né? Chega mais inadimplente, então você bota mais força, mais mensagem, mais pressão, realmente não tende a funcionar daqui para frente, né? A gente está falando de uma cobrança mais estratégica, mais refinada, mais one-to-one, né? Eu acredito muito, principalmente, numa cobrança mais humana, com mais respeito, né? Proporcionando para o cliente uma experiência melhor. Uhum. Entendo que trazer o cliente para o jogo numa experiência, como na venda, né? Você conseguir encantar ele na venda ou conseguir encantar ele na cobrança, você vai ter mais sucesso. Tá? Então, acho que esse pilar de encantamento, de experiência, realmente é muito importante. Tem um outro pilar, sim, que é o dado. É você realmente usar da melhor forma a informação que você tem disponível, né? Eu costumo dizer que dado bom é o dado que te gera ação, né? Porque só dado para você botar no relatório dado por dado, né? não serve para nada. Então, você conseguir tomar decisões, principalmente decisões mais rápidas, principalmente mais assertivas, né? Principalmente quando o cliente está na jornada, dentro da jornada, não depois que ele abandonou, não depois que ele foi embora, que você está resgatando. Para segurar ele ali, enquanto né? ele está ali, enquanto ele não clicou no X, enquanto ele não abandonou aquela mensagem, enquanto ele está lendo, enfim, né? Como que você segura ele? Então, é muito uso de dado, não tem nenhuma outra forma, né? Você conseguir perceber o comportamento histórico dele, é você conseguir tomar decisões de entender que o cliente é mais digital ou menos digital. A inteligência, Essa né? inteligência, realmente, você conseguir fazer com que o dado seja aproveitado da melhor forma possível e o mais rápido possível. Né? Então, isso para mim, é o que vai mudar o jogo, né? E, por fim, usar muito de cobrança digital, de tecnologia, né? A gente está falando de um perfil que vem cada vez mais digital, né? É reconhecer quem é e quem não é digital. Uhum. Então, conseguir fazer com que você consiga otimizar teus custos com uma cobrança digital mais barata do que o tradicional, realmente vai ajudar as empresas a ter mais sucesso, né? Acredito muito nisso. Ô, Fran, desculpa. Eu ia te perguntar justamente nessa linha. Você que visita os clientes, está dentro dos nossos clientes o tempo todo, né? O que você escuta como o maior desafio das áreas de cobrança dentro das empresas? Acho que hoje é o processo de automação, né? Então, assim, o grande desafio é automatizar tudo, né? Então, o cliente ele tem a dor de ele ser hoje uma empresa de serviço e precisar trazer o digital para a mesa, e aí tem a dificuldade, tem a dor, né, de entender o comportamento do cliente. Eu entendo que essa é a maior dor, né, e a automação, o processo como um todo. E dentro desse ciclo todo, né, eu entendo que o cliente, né, a pessoa que entender que a cobrança ela não pode ser o final, ela tem que ser uma boa experiência, ela tem que fazer parte da estratégia como um todo, para que esse cliente volte para o consumo, para que ele volte a comprar de novo, ela muda jogo, né? Então, proporcionando a experiência. E aí, tudo isso que, né, já foi dito aqui. Paulo, para você, quais são os pilares fundamentais para um sucesso numa estratégia de cobrança? O que você fala assim, não pode faltar numa estratégia de cobrança, seja lá para o cliente final, seja para quem é nosso cliente, quais são os pilares que você destaca? Essa pergunta vale um montão. Vale. A resposta. Sem dúvida, vale. Olha, são alguns, né? Então, eu acho que a cobrança ela tem 3 grandes pilares, 3 grandes objetivos, né? Você ter um processo que diminua seu custo, né? Você ter um processo que você consiga gerar uma melhor experiência, né? Então, eu falando um pouco desses processos, né? Você ter o menor custo, você precisa entender muito bem a causa da sua inadimplência, né? Para que você direcione corretamente suas estratégias. Hoje existe ainda uma grande oportunidade no mercado de
realmente ir para uma prática real de one-to-one, né? De hiperpersonalização. Isso está muito sendo falado, mas eu acredito que ainda tem muita oportunidade para ser realizado. Que tem a ver com o que o Samir trouxe, Totalmente, da inteligência de dados, totalmente, né? Da inteligência. Então, você tem a base de dados que te dá informação, né? Eu gosto de citar essa sequência de dados, informação, conhecimento e sabedoria, né? Entendo que nós temos hoje um avanço importante em ter dados, nós temos também avanços importantes em ter informação, agora ter o conhecimento e aí a sabedoria para aplicar esse conhecimento são os maiores desafios. Então, voltando aos 3 pilares, né? Essa parte de você diminuir o seu custo, ter gerar uma melhor experiência, né? E poder gerar a recuperação, né? É o que as empresas buscam, né? Constantemente e o tempo todo para tentar, né? Gerar o melhor resultado, enfim. Posso já emendar mais uma coisa, Pode, se me permite? Claro. Eu entendo também que a inadimplência, a cobrança da inadimplência tem um papel muito importante no índice de recuperação. Mas ela é, muitas vezes, um reflexo da política de concessão de crédito, né? Da maneira que você está concedendo o crédito. Então, a origem da inadimplência está no crédito, né? E eu entendo que por exemplo, o papel, né, da cobrança, um dos papéis, além desses 3 pilares, é também gerar conhecimento para rodar o PDCA do crédito, né? Então, você entender por que o cliente está inadimplente e, com isso, você contribuir com o mercado nesse entendimento para melhorar, ajustar, evoluir as políticas de crédito. Então, eu acho que isso é uma contribuição importante, né, de quem mexe com a inadimplência, quem trabalha com a inadimplência, entender esse comportamento, entender por que existe a inadimplência, o que ocasionou e retroalimentar o processo, né? Nessa linha, Paulo, acho que o Samir tem um case bem legal para falar para a gente sobre, né, uma empresa gigante de telecom, que é nosso cliente aí, que a gente descobriu a causa da inadimplência, né, Samir? Uma das causas da inadimplência, através dessa análise, dessa inteligência, e daí podendo atuar isso lá na ponta, né? É verdade. A gente tem como hábito ali nas operações que rodam na unidade de serviço ter essa preocupação de identificar o que pode estar ocasionando, né, a inadimplência. Você pega não só nessa operação, como em outros que a gente vem se deparando, principalmente no atraso curto, onde você espera de uma forma mais intuitiva que o cliente responda que não pagou porque esqueceu, porque está falando de 30 dias de atraso, ou porque está com algum problema financeiro. Você encontra muitos clientes dizendo que não pagou porque ele, primeiro, não está satisfeito com o serviço. Segundo, ele está com dificuldade de encontrar o meio de pagamento. Então, entrega de fatura, entrega do meio de pagamento é algo que realmente acarreta em inadimplência. Você vê muitos clientes dizendo que não concordam com o valor. Então, tem questões até da venda, né? Da forma que foi vendido aquele plano, da forma que foi vendido aquele serviço. Ele esperava vir um valor e está vindo outro, né? Então, temos até um case que também tem relação com a data de vencimento, né? Data de vencimento. A data de vencimento não era a data que o cliente desejava, Sim, né? Que ele conseguia, né? Porque ele recebia no dia 5 e a data era dia 2. Dia 22 ou 20. Então, a grande maioria das pessoas não tem dinheiro nessa época, né? Então, mas por que ele escolheu? Talvez não foi ele escolheu, era a única data que estava disponível no sistema, na política da renegociação, né? Então, entender esses itens que fazem, né, gerar uma inadimplência, você consegue tomar medidas, né? Nesse case específico aí da data de vencimento, alterou a política, flexibilizou, deixou ele escolher pelo menos 15 dias para frente, aí isso cabia lá no dia 5, no dia 10. Então, que aumenta a recuperação. Exato. Porque daí ele vai pagar. Então, porque se o cliente não consegue pagar, se não é o melhor dia para ele, aquele dia ele pode estar usando para pagar outras coisas, Exatamente. né? Então, se você coloca no dia que realmente ele tem o recurso, a possibilidade de você receber é maior, né? Aumenta, né? Além do cliente ficar mais feliz, né, com a marca, né? Mais satisfeito por ela ter entendido um comportamento, uma necessidade dele, né? Então,
É isso. Ô, Fran, Gerar E essa conteúdo. questão, né, Paulo, é bem importante, que é o cliente estar feliz com a marca. Ele voltar, ele vai ser um potencial cliente depois. Hoje ele está inadimplente, mas ele vai ser um potencial cliente depois. eu acho que isso, né, é muito legal da gente refletir, porque há algum tempo, né, a cobrança sempre foi o patinho feio, né, do ciclo de Sempre. relacionamento. Ele era a ponta final, Todo né? mundo Ele era fala o de último. venda, de marketing, né? Mas a cobrança sempre Não foi. se tinha orçamento, né, para cobrança, Era um né? patinho feio. Hoje, parece que as marcas têm muito mais consciência da importância, né, desse momento também de relacionamento com o cliente. Porque se você for pensar na jornada, talvez seja um momento mais sensível dele com a marca. Não é quando ele está comprando, não é quando ele está Exato. buscando crédito, né? Não é quando ele está parcelando alguma coisa, é quando ele não consegue pagar, que ele quer se sentir parte daquela marca, quer ser entendido, acolhido. Daí entra a coisa que a gente fala muito da experiência do cliente, né? O quanto hoje a cobrança já evoluiu, Fran, na sua visão, nessa frente de experiência, né? Você acha que as tecnologias que hoje estão aí, a gente, por exemplo, tem lá na PG+, o One, né? Que é o nosso sistema de gestão de cobranças, que tem esse foco de gerar a melhor experiência, o cliente no centro dessa jornada, né? Uma hiperpersonalização, para a gente falar com ele no momento que ele quer, no canal que ele deseja, com a parcela que ele pode pagar. O quanto você acha que as marcas já evoluíram nessa visão da importância da experiência do cliente na cobrança? Acredito que tem muito ainda para evoluir. Muitas marcas já evoluíram. Acho que é um processo. Eu posso dizer, né? Eu fui a pessoa que cobrou no telefone, né? Na época que ainda a gente fazia uma cobrança ainda de forma até mais agressiva, né? E hoje não funciona, né? Tem a lei do consumidor, enfim, nada disso funciona. Mas sim, evoluiu. O autoatendimento. O cliente poder falar o momento e a hora que ele quer falar. Ele se servir num portal de negociação no horário que ele pode. Às vezes meia-noite, né? Que ele não precisa falar com Sim, ninguém, ou pode temos- falar com o robô, né? Temos vários casos onde o cliente entra e se loga muito tarde, porque é a hora que ele quer falar. É a hora que a parte da inteligência artificial vai entrar e vai discutir o assunto com ele, naquele momento que ele quer. É o momento que ele pode. Aquele momento, hoje, até a gente fala muito o meu CEO fala bastante da cobrança digital, né? A cobrança digital. A descagem digital, é esse o termo que, né, tem se usado. Porque hoje não se fala mais tanto alô. Cada O vez cliente- menos, né? Exatamente. Então, assim, o público que a gente está cobrando, ele está trabalhando, ele está lá dentro da fábrica, e E aquele ninguém momento quer ele não atender pode um pegar o telefone celular. na hora que está trabalhando e até se Não, expor, não né? pode. Hoje, os melhores índices de contato por telefone não passam de 20%, né? Então. Não. Então, é um recurso, um canal que tem diminuído muito, né, o uso. É uma mudança de comportamento, né, muito grande dos clientes. E, mais do que nunca, você precisa entender, né, esse comportamento, entender que os canais digitais permitem que o cliente atenda a hora que ele deseja e responda a hora que ele deseja. Isso é respeito ao comportamento dele, porque ele não quer mais dizer alô no momento que ele está fazendo outras coisas, ou não fazendo outras coisas, mas está a fim de ficar sem dizer alô para um número que ele muitas vezes nem conhece, né? Então, é uma mudança rápida de comportamento, né, que faz com que o mercado entenda, e eu vou dizer algo que eu acredito muito, assim, já era futuro, mas para mim já é presente, que as estratégias de contato com o cliente não se inicia mais por telefone, se Não. inicia pelos canais digitais, né? E depois, por último, né? exatamente, e depois você vai para a tentativa de um alô quando você não teve êxito nas relações digitais, Sim. né? Nos diversos canais que tem no mercado hoje e que a PG+ oferece, né? E até isso, né, Paulo, fica na escolha do cliente. Porque, sim, ele quer falar ali vai falar com a inteligência artificial, vai falar através dos canais, respondendo uma mensagem, mas o momento que ele quer falar é a hora que vai precisar, talvez, ter um humano na ponta transbordando. E tudo isso que a gente fala, nesse processo, a gente está falando também de custos, né? Sim, pro de cliente, redução da de operação, custos, redução de né? custos, né? Ô, Samir, isso que a Afra colocou, a gente estava conversando esses dias, né? Lá nas suas operações, que são operações que envolvem serviço, né? Que talvez hoje ali o contingente humano, né? Ele é infinitamente menor do que num call center tradicional, né? Justamente porque a gente
é um pouco ao contrário. A gente não é primeiro humano, depois digital. A gente é primeiro digital, depois humano. É isso. A gente, né, tem um modelo que a gente criou e que a gente acredita muito, que realmente é usar o humano em pontos específicos, em momentos que realmente são necessários, né? O humano não deveria mais ser a força principal de qualquer relacionamento, né? Principalmente em descagem, né? Então, você tem um humano muito mais próximo num transbordo, num receptivo, num cliente com uma determinada característica mais especial, que precisa de um atendimento realmente mais dedicado. Então, usar o humano da forma adequada, né, em alguns pontos só da jornada, com certeza reduz custo, né? Você sai desse ciclo de um batalhão de pessoas com custos altíssimos e um monte de outros reflexos que traz com isso e encarece o processo de cobrança. Então, ter o digital fazendo a primeira parte, e é uma parte grande, né? Porque ele tem uma potência de escalar muito forte, né? Faz com que você reduza bastante os custos, né? E nessa linha de experiência, né? O que eu percebo, né? Claro, uma preocupação das marcas em fluxos de diálogos, né? Deixando os diálogos, sim, sempre mais objetivos, porque, no fundo, você quer que o cliente vá do ponto A até o ponto B, mas empático ao mesmo tempo, né? Você não quer empurrar ele para lá, você quer conduzir ele de uma forma empática, entendendo que ele está... Inclusive com o tom verbal daquela marca, entendendo que talvez ele está inadimplente porque ele casou agora e tem alguns compromissos daqui, ou porque ele está doente, ou porque ele está desempregado, e você tratar essas diferenças, né? E ter a saída para todos esses tratamentos, e não só um script robotizado que fala a mesma coisa para todo mundo, é sim experiência, né? E também percebo algumas marcas também se preocupando também com o visual, com a forma de você expor branding, né? Com o branding, realmente usar, né? Então, não é mais uma imagem de pessoas, é pessoas felizes, é pessoas que vão sair daquela situação e vão voltar para o ciclo de consumo, né? Então, é trazer esse resgate, essa reconexão de uma marca ao consumidor, isso é experiência também, né? E a Fran comentou sobre a questão de custo, né? A diferença de custo entre movimento, ações humanas e ações digitais, né? Sim, há uma diferença muito grande, mas dentro do digital, né, você entender melhor o comportamento do cliente, se passa a ter uma condição de trazer uma economia ainda maior, se você entender dentro do digital com o digital, né? Então, de você entender que o canal e-mail, por exemplo, tem uma boa performance, que você não precisa usar um WhatsApp. Então, você ter o conhecimento do comportamento, a inteligência do negócio, né? E vou usar novamente a sabedoria do negócio em usar corretamente em cada situação, né? E não de maneira generalizada, né? Então, eu tenho dito no mercado que eu acredito que o mercado de cobrança ainda tem pelo menos uns 30% a 40% de desperdício de ações, e isso significa custo, por ausência de inteligência. Por ausência de dados, de informação, de análise, de conhecimento, né? E aí de sabedoria de como melhor aplicar, né? Ô, Paulo, mas isso que você está falando é um desafio, porque assim, a gente tem empresas, por exemplo, que só compram a tecnologia e usam internamente, na forma deles. Muitas vezes eles não têm tempo para fazer essas análises da operação, né? Como que a gente, né, pode auxiliar esses clientes, essas empresas, essas áreas de cobrança com essas análises mais profundas, gerando insights, né? Que tipo de atuação que a gente precisa ter como um bom fornecedor, um fornecedor estratégico, para a gente colaborar com essa análise e gerar esses insights para os clientes? Muito bem, Isabela, vamos lá. Nós sempre tivemos na nossa orientação o objetivo de ser relevante para os nossos clientes, né? Então, ser relevante, eu entendo que é ir além do que a maioria do mercado oferece hoje, né? É você oferecer a melhor tecnologia, entendendo realmente o que ele precisa, mas também levar para ele o conhecimento do negócio. Então, nossa empresa hoje, eu tenho certeza em afirmar que é a empresa de tecnologia para cobrança que mais entende de cobrança. E isso está nos desenvolvimentos tecnológicos e da nossa postura consultiva, vamos assim dizer, né?
perante os clientes, em ajudar o cliente a entender como aplica melhor aquela tecnologia, né? E agora, não faz muito tempo, abri uma unidade de negócio, que é o Samir, né, que está à frente, que o cliente que quiser ir além disso, inclusive, né, dele pilotar e a gente poder ensinar ele a pilotar melhor e ter o melhor resultado, ele também pode contratar a tecnologia e contratar nosso serviço para pilotar para ele, né? Ele definindo qual é a melhor estratégia, ele define como ele deseja e nós vamos fazer tudo aquilo acontecer com um trabalho proativo, consultivo, de ir mostrando para ele outras formas e outras maneiras conforme os resultados vão aparecendo, A quatro né? mãos, Conforme né? os monitoramentos que nós vamos fazendo, a rastreabilidade que nós temos de todo o processo, a gente consegue rapidamente entender se vai chegar no resultado desejado. E se não chega, nós já conseguimos, né, de maneira bastante ágil, rápida, a colocar novas maneiras, novas estratégias, né, propor para o cliente uma mudança, né, das estratégias iniciais. Enfim, então, entendo que essa combinação de você ter realmente tecnologia desenvolvida para a cobrança, como nós temos, pensada para a cobrança, como nós temos, e a nossa know-how, conhecimento, né, de muito tempo de lida na cobrança, né? Tem uma equipe com mais de 500 anos de cobrança na empresa, né? Se eu somar a idade de todo mundo de experiência de cobrança, parte que não precisamos falar. Você dá uns 50, não, desculpa, você dá uns 30. Mas é mais do que o know-how da experiência, é esse conhecimento aplicado em tecnologia, né? Esse conhecimento vindo de maneira científica, né? Então, hoje nós temos todo um trabalho, que também o Samir fica à frente, que esse conhecimento ele é aliado a um conhecimento científico. Então, você tem a experiência de anos de prática, mas você tem a parte das informações, né, os resultados, te orientando qual é a melhor forma, qual é a melhor estratégia, né? Então, essa combinação é que dá muito certo. Eu acredito muito nesse modelo, realmente, de um parceiro estratégico de tecnologia, mas, ao mesmo tempo, consultivo, né? Porque são na minha visão, dois tipos de modelos consultivos, né? Um até pela própria característica. Nós somos o desenvolvedor da tecnologia, então nós conhecemos melhor do que ninguém aquela tecnologia. O que pode fazer, o que ela faz, como melhor usar, né? Que recurso que ela tem. Então, como explorar melhor aquela tecnologia em termos de recursos, né? Como configurar melhor o software, como configurar melhor uma campanha, o canal, enfim, a rastreabilidade. O uso pleno daquela então, a consultoria tecnologia, da tecnologia, né? Já deveria ser, né, responsabilidade por ser um fornecedor de tecnologia. Mas também conhecer como fazer cobrança e como o negócio de cobrança. Então, eu acho que é uma combinação realmente que gera um diferencial, né? E apoia o cliente. E não que a gente tenha a pretensão de ser melhor do que ele em termos de estratégia de cobrança. Ele é o defensor, que define, né? O orçamento é dele, mas levar para ele os insights que aconteceram, que a gente observou, que a gente entende que está funcionando talvez em outro parceiro, como levar isso para a operação dele, o que faz sentido ou não. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande no resultado, né? Porque a tecnologia puramente pode talvez não trazer tudo isso, né? Mas essa combinação de um esforço a quatro mãos, uma combinação realmente de uma parceria estratégica traz bastante resultado. E temos case bacana, né, Samir? Porque dentro desse cenário, a gente tem case que a gente já entregou 40% de economia, sim, 30% de economia. Você traz economia, você traz mais performance, exatamente, você traz mais satisfação do cliente, experiência, enfim, realmente... Menos saque, né? Menos saque. Nós temos diversos cases, né, com grandes marcas, né, que valida isso tudo, né? Exato. Que a gente sente, inclusive, muito orgulho, né, de ter sido inovador nesse posicionamento no mercado, né? Então, eu lembro que quando eu era executivo desse mercado e fiquei lá por 28 anos como executivo, uma das coisas que me movimentou muito para a ideia de desenvolver uma empresa, né, por não encontrar no mercado, na época, nenhum fornecedor que fosse altamente especializado naquele negócio. Geralmente vinham falar comigo assim que era especializado em marketing, que era especializado em venda, e quando vinha falar comigo assim, e eu com
com a inovação na mente e precisando fazer mais isso, mais aquilo. Aí vinha, não, mas aí nós temos que fazer, nós temos que construir. Aí nós vamos... Então, ajudei, inclusive, na época, a desenvolver muitos fornecedores, a entender um pouco mais o mercado de cobrança. Então, foi isso que, uma das coisas que me movimentou muito forte. Assim, pô, eu vou montar um negócio que tenha realmente cobrança no seu centro, no seu engine, né? No desenvolvimento do seu negócio. E assim foi o início da PG+, né? Com essa vontade. Muito bom, gente. Há 15 anos. Isso aí, estamos de aniversário esse ano, né? Estamos debutando. E a IA, hein? E a IA? O que já é realidade na cobrança e o que ainda é uma promessa? Né? Alguns anos a gente ouvia que a IA vai substituir o humano na cobrança, o robô. Alguns anos atrás as pessoas ainda resistiam um pouco em falar com, né, ou teclar com o robô. Como que está esse cenário hoje, né, da IA inserida na cobrança, Paulo? Samir e Fran, todos. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse assunto ainda... com muita coisa a ser conhecida, né? Sim. Novo, né? A IA é um assunto bem antigo, né? Mas que mais recentemente as evoluções dos data centers, da internet, permitiram a acessibilidade, né? A essa tecnologia que foi criada há muitos anos atrás. Mas a IA é um grande recurso, eu entendo até que fundamental recurso para o futuro dos negócios, né? Por exemplo, uma empresa como a nossa, né, o eixo principal dela, a base principal dela passa a ser inteligência artificial. Né? E entendo que a inteligência artificial ela já oferece condições de você criar melhor banco de dados, ela já oferece condições de você estudar melhor, para você ter mais insights, para você ter mais descobertas. Né? Entendo que isso tudo já é realidade. Construção, estudo, análise, descobertas. Ela também já é realidade em conversar com o cliente, né? Em conversar por texto, em conversar por voz. As últimas gerações de IA agora, né, com a generativa, trouxe novos componentes que geraram mais empatia, né? Amplitude de entendimento, empatia. E até a ponto da gente, né, o maior desafio das empresas é saber que limite dá para essa criatividade, como o mercado está chamando de alucinação, né, das IAs, mas entendo que hoje nós já temos importantes avanços da IA para criar um novo modelo, né? Desde banco de dados, de estudos, descoberta, a melhor jornada, a melhor estratégia em como melhor conhecer o cliente. Ampliar o conhecimento do comportamento do cliente para definir a melhor estratégia. Que futuro nós temos? Assim, é difícil prever quanto tempo se levará para que 50% hoje das pessoas que estão falando no telefone sejam substituídas por inteligência artificial. Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos. Eu vi recentemente alguns estudos, mas eu vou citar agora algo que eu falei com pelo menos 3 empresas gigantes do mercado, com muita PAs humana, que os números desses CEOs giram em torno de 50% a 70% da força humana será substituído por IA em 2 anos. Então, isso é impactante, né? Realmente, o futuro disso tudo, as IAs preditivas, as IAs conversacionais, os novos sistemas que, né, surgirão, né, com inteligência artificial de relacionamento, isso tudo nós estamos muito atentos. Algumas coisas nós já temos certeza e estamos trabalhando intensamente para a PG+, estar à frente dos movimentos, oferecendo a melhor tecnologia de IA para o mercado, desde canais de relacionamento, a sistemas de relacionamento, a sistemas de data lake, estudo e descoberta. Mas estamos estudando constantemente. Temos uma agenda que já ocupa uma boa parte dos horários dos nossos profissionais da PG,
para pensar o futuro, né? Estamos plugados com importantes ecossistemas para a gente estar ligado aí com os grandes movimentos do mercado para a gente sempre oferecer para os nossos clientes o que tem de melhor aplicado à cobrança. Mas o futuro é difícil de responder, Isabela. O que será daqui 2, 3 anos? Não sabemos ao certo, mas tenho certeza de dizer, daqui 2, 3 anos estaremos oferecendo para o mercado o que tem de melhor, porque A nós gente vamos... já oferece atualmente o que tem, né? O que tem de melhor agora. Exatamente. Mas eu estou dizendo o que tem de melhor... O que virá. O que virá, né? Daqui 2 anos, o que tiver no mercado, nós vamos estar oferecendo. Daqui 3 anos, o que tiver de melhor no mercado, nós também estaremos oferecendo, como estamos hoje, como você comentou. O que tem de melhor hoje no mercado de IA, nós já estamos oferecendo para o mercado. Né? O que é legal comentar, né? O Samir fez também lá dentro da área lá do serviço. É uma pesquisa, porque hoje, quando a gente olha para o cliente final, né? O cliente inadimplente, o cliente que a gente está fazendo cobrança, hoje ele já se prefere se relacionar com a inteligência artificial. Né? Na pesquisa, isso foi bem bacana nesse case que o Samir fez, que o cliente ele optou, ele qualificou como muito bom estar falando com inteligência artificial ao invés do humano. O que foi surpresa para mim, né? Porque você imagina, eu venho lá de... Mas talvez como diz até o Paulo, pela 30 anos. questão de se sentir constrangido. Sim. Né? É muito melhor. Eu prefiro falar com uma máquina do que com um humano, né? Me expor menos, né, Samir? Eu entendo que é uma combinação, né? Porque primeiro que a gente... É nítido, né? A IA conversacional é uma realidade e não existe mais cobrança sem uma IA conversacional, né? Seja por voz, seja por texto. Por voz, por texto, né? Não importa. É a realidade e é o futuro. Porque vai evoluir ainda mais, né? Eu até acredito, Samir, eu só vou abrir um parênteses e fechar rapidinho, quero atrapalhar seu raciocínio, que o que mais vai evoluir é o de texto. Sim. Porque Com cada vez certeza. menos o alô, sabe? Sim. Então, Com certeza. eu acredito que realmente o texto vai ser a maior fonte de relacionamento e tratativa com o cliente. Às né? vezes a voz vai entrar depois do texto, É, né? Um sim. início ali Sim. pelo texto, daí... Hoje a gente já tem, né? No nosso robô, por exemplo, que fala e escreve. escreve. Sim, mas não, Eu até bacana acho que o texto vai entrar nessa coisa, sabe, do recado. Sim. Não de você ficar falando Aham, online, mas aham. deixei um recado, voltou um recado, deixei um recado, voltou um recado, mas tudo por IA. Mas né? o bacana disso é o comportamento do cliente que também está evoluindo. Porque hoje, na pesquisa que o Samir fez, ele prefere falar com Então. o robô. No fundo, quando ele É o conversa comportamento, com mas uma eu IA, concordo que é o texto que vai brilhar. a gente, normalmente, depois do atendimento, a gente pergunta, e aí, como foi teu atendimento? Comparado com o atendimento humano, o que você achou? Você achou que foi igual, melhor, pior, muito melhor? E realmente, você pega mais de 70%, ou é de igual ou muito melhor, né? Poucos dizem que a conversa não foi boa, né? Então, um dos fatores, sim, é o avanço da tecnologia, né? Você tem IAs muito melhores. A gente passou de gerações 1, 2, 3, 5 para chegar agora numa generativa, E muito né? rápido, né? Então, e muito rápido, realmente muito rápido, né? E até abrindo um parênteses, esses dias eu estava falando com uma profissional que implantou, né? Viveu, né, os primeiros robôs, assim, falou, mas como é isso? Como vai ser um robô ligando para o cliente? Parecia algo realmente tão de... Né? E agora Do futuro, do dos né? Jacksons, E agora né? não, tá aqui, a gente fala, conversa, prefere falar com pessoas, né? Com, Ô, Samir, com humanos. junto com isso também, né, tem a importância de uma frente ali de curadoria e curácia, né? Que você vai ensinando o robô, você vai colocando conteúdo dentro e ele vai cada vez mais se capacitando a estar pronto para falar com aquele cliente, capacidade né? de aprendizado, Isso. né? Claro, você tem hoje ainda pessoas treinando robôs, daqui a um tempo vai Lá ter na máquina. PG já vai ser IA treinando IA IA. Vai ser treinando IA, híbrido, né? vai ser É. humano e Mas IA. você tem, sim, né, um cliente que consegue se servir com uma IA, né? Eu até gosto muito, acho que ainda tem clientes que ainda não estão nesse modelo, mas eu gosto de atendimentos que dizem, olha, eu sou uma IA, estou aqui para te ajudar, eu vou te levar do ponto A para o ponto B. Talvez eu veja ainda algumas marcas tentando ainda fazer com que o cliente não perceba se é uma IA ou não, né? Mas... Autenticidade, Exato, né? Eu acho importante o cliente saber que ele está lidando com Eu a acredito gente até que o cliente se IA comporta mesmo. melhor ao saber que é uma IA. Ele sabe que é uma IA, ele vai ser talvez até mais objetivo na fala dele. Enfim, acho que Ele até muda o comportamento. Exato. Né? Então, E ajuda, né? ajuda, eu na acho. tratativa. Exato, porque não vai ficar
né? Numa conversa, não, né? vai mais objetivo, mais ao ponto, né? Resolver a questão, né? A Isabela fez uma pergunta, né, importante aí, que para mim assim diferencia muito, né? Eu acho que a tecnologia ela vai estar disponível para todos, né? Todos vão poder ter a tecnologia para fazer uma IA. O que diferencia é o conhecimento do negócio, né? E é onde vem a curadoria e a acurácia, né? A tua capacidade de monitorar o agente, né? E rapidamente você aprimorar e evoluir o agente, né? Nesse aprimoramento do comportamento dele, né? O quanto você está tendo de desempenho e aonde você não está tendo um bom desempenho, você ser rápido na metodologia, ter metodologia para poder corrigir, aprimorar e evoluir, né? Então isso é que vai diferenciar. Eu acho que as tecnologias ficarão meio que commodities daqui a algum tempo. Realmente o conhecimento é o que vai diferenciar de uma empresa da outra, né? E também, claro, na parte de dados também é unânime, né? A capacidade da IA de criar modelos, de ajudar a definir qual é o próximo passo, isso também não tenho dúvida, né? O que eu entendo que ainda está amadurecendo, e aí entendo que gera uma, talvez, incerteza para o futuro, são os agentes, a combinação, porque eu não tenho dúvida do que daqui para frente a gente vai ter cada vez mais uma combinação de talento de pessoas com a capacidade e a cognição que tem uma IA, né? Então, essa medida de aproveitar o melhor do humano com essa capacidade de ampliação da IA. Então, eu entendo que a cobrança futura é empresas formadas por poucas pessoas, mas muito talentosas e com muita IA. Automatizando processos, trazendo inteligência, trazendo os insights, né? Triturando todos os dados que estão ali no dia a dia e essas pessoas talentosas definindo alguns rumos que são necessários, né? Eu estava lembrando, você falando, e eu estava lembrando da nossa conversa de hoje, né? Pela manhã, da gente estar estruturando um novo modelo de funcionamento de um processo de cobrança, exato, né? Por enquanto, nós chegamos em 8 diferentes agentes, né? Desde estudo de dados, né? A conversacional, a criação de monitoramento, né? E tantos outros. Enfim, é isso, né? Que a gente acredita no futuro e esse futuro já está sendo elaborado na PG, né? E trabalhado no nosso lab, né? Exato. Então, enfim. Muito bom, gente. A gente está chegando ao fim, mas antes eu queria que cada um de vocês deixasse um insight aí, né, para esse desafio da cobrança, Fran, Samir e Paulo fechando, para que a gente deixe como reflexão para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, né, sobre esse desafio, esse momento desafiador da economia e também, né, em frente à cobrança. Você já está encerrando o podcast. Eu quero ser convidado para os próximos, hein, gente? Eu também. Passa muito rápido essa conversa aqui. Muito rápido, mas foi muito bom, né? Foi muito ótimo. Bom. Vamos lá. Fran. Aí o tempo voa. Eu entendo que cobrança, ela não pode... as pessoas que entenderem, né, que dados são só dados quando eles estão lá, mas ele trazendo ação, ele vai fazer a diferença dentro de um processo. E a cobrança, ela não pode ser o final, né, do ciclo, ela tem que fazer parte do relacionamento. Inclusive, muito numa ação futura, que eu acredito muito, que é o preventivo. Então, meu desejo, né, é que, sim, a cobrança... faça parte já do início de um ciclo e não do final dele, como eram visto até pouco tempo atrás. Legal. Samir? Eu acredito muito, né, em agentes, né, trazendo inteligência para a cobrança, mas também acredito muito em você conseguir entender o que é necessário você terceirizar e o que você pode também fazer dentro de casa. Seja sozinho com tecnologia ou num modelo, como a gente falou aqui, de parceiro com um serviço estratégico, uma extensão da sua área. Né? Então, em que momento que eu
que eu trato esse cliente dentro de casa, em que momento que eu transfiro. Aí acho que tem uma Sim. boa conversa boa nisso, vale até Vamos fazer o próximo. Podcast 2. Isso, já elegemos o tema, É né? o próximo Que episódio. momento terceirizar a sua cobrança. Com certeza. Mas eu entendo que aí tem, né? Tem oportunidade de tratar melhor essas fases, né? Internas, externas, quem são seus parceiros, em que momento que tem sobreposição ou não, porque não cabe mais desperdício de um monte de gente acionando o cliente ao mesmo tempo. Show. Empresa interna, externo, parceiro de marketplace, seja lá o que for, Até- ao mesmo tempo. Porque não cabe, não tem mais dinheiro na mesa Não tem para dinheiro, o isso. cliente não quer, né? Isso, o Aí o cliente consumidor não não quer, quer, não quer Aí mais. É a quando- marca do cliente ali, né? Quando você fala da experiência, ele não deseja. Então, sou eu já? É você. Ah, tá bom. Você terminou, Samir, desculpa, eu emendei aqui, me inspirei aí com o seu comentário da Fran. E, enfim, acho que não esperei meu momento, mas a fichinha está comigo agora. Tá com então você. tá, beleza. Mas é só por inspiração, tá bom? Não é porque faltou qualquer coisa do comentário, muito pelo contrário dos dois. Mas eu entendo que sim, nós precisamos de entender toda essa tecnologia, entender como melhor aplicar toda essa tecnologia, entender melhor o comportamento, né, as gerações, né, comportamentais que nós temos hoje, né, nos clientes, para você encontrar sim o melhor modelo de se relacionar, né, com cada cliente. Então, é muita combinação, né? Então, esse é um desafio gostoso, né? Porque eu lembro que eu sou de uma época que era bicicleta e não tinha nem telefone. Daí veio a moto, daí veio o telefone, e aí veio a carta, né? O telegrama. Sabe? Hoje você tem inúmeras possibilidades de contato, né? 8, 10 possibilidades diferentes de contato e um comportamento, mais de 8 comportamentos diferentes, geracional, né? Então, e um mesmo cliente, vai muito mais do que 8, se multiplica por muito mais, porque um cliente que ele está te devendo cartão de crédito, ele tem um comportamento diferente, o mesmo cliente, se ele está te devendo um crédito imobiliário, que é diferente de um cliente, que é o mesmo cliente que pode estar devendo um crédito pessoal. Ele é 3 clientes diferentes, porque a dívida que ele tem é diferente e ele se comporta de maneira diferente quando você está. Então, é uma combinação, né, de variáveis tão grande, de canais de possibilidade de contato, de comportamentos diferentes dos clientes, inclusive frente a qual dívida ele está inadimplente, que aí vem essa parte importante de conhecimento, né, dos humanos, né, a capacidade realmente dos humanos, junto com a capacidade das inteligências, né, artificiais, para te ajudar a encontrar a melhor relação, a relação que você tenha o menor custo, gerando uma melhor experiência e trazendo o retorno do teu capital ali, né, que você emprestou, né, para o cliente poder, enfim, fazer seu crédito. Então, é isso. Eu acho que assim, nós temos muita coisa boa aí para falar, né, para se aprofundar e contribuir com o mercado, né, em novos insights, né, novas descobertas, porque nós gostamos muito de tudo isso, né? Tá no nosso DNA a vontade de contribuir com o mercado para entender melhor a inadimplência, o inadimplente, e gerar o melhor resultado para todos, né? É isso aí, a gente sabe fazer isso muito bem. Então, quero agradecer a presença de todos vocês, muito obrigada. Vamos falar. Espero revê-los na próxima, né? Isabela, e todos foram muito bem. Pode né? contar Parabéns. comigo. E deixar aqui o nosso convite, né, para que vocês assistam o nosso PGCast, é o primeiro de muitos, e a gente vai trazer sempre novidades, convidados, assuntos atuais, gente inteligente, né, debatendo com a gente e também trazendo insights para o mercado, né, colaborando como o Paulo falou. Então, muito obrigada, pessoal, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.